Bom, a minha introdução a Maria já fez, né? Mas só para dizer de onde que vem isso tudo, essa tal dessa medicina anti-estresse que ninguém conhece, quer dizer, ninguém que é da UFMG ou do UNBH, porque aqui todo mundo já está conhecendo, né, professor Rubens? Antes de falar qualquer coisa, eu gostaria de dar os parabéns a vocês para estarem aqui num sábado à tarde, bonito lá fora, né, todo mundo disposto a escutar sobre espiritualidade e novas práticas que podem nos ajudar a nos sentirmos melhor e, consequentemente, ajudar os nossos pacientes. Eu acho que isso é um ponto muito positivo para todos nós. Eu sinto muito não ter conseguido vir para participar das palestras que a gente teve durante o dia, especialmente na manhã, com a abertura. Eu estava de plantão à noite e tinha combinado com o professor Rubens que eu viria direto do plantão. Mas o cansaço falou muito mais alto, eu tive que ir embora para casa e não dei conta. Felizmente, eu estou sabendo que eu tenho direito a conseguir um CD com todas as palestras, então eu não perdi tanto, eu vou conseguir ficar atualizada com o que foi dito aqui. Muito bem, mas eu formei aqui na UFMG como médica há alguns anos atrás, e terminei a minha formação, fui direto para a especialização, como a maioria dos estudantes de medicina fazem, e fiz 2 anos de especialização na maternidade Odete Valadares, então eu sou ginecologista e obstetra. Terminei a minha formação me sentindo completamente desorientada. Tipo assim, caí na vida profissional, agora os pacientes estão sob minha responsabilidade, e aí? Eu senti que eu estava vivendo um momento do que vocês devem conhecer como chamado burnout, né? Um momento de você estar se sentindo totalmente esgotado, cobrado, não sabe se você tem capacidade de corresponder a toda aquela expectativa. E nesse momento eu tive a felicidade de poder dar um break na vida profissional, ou seja, mão ali na massa, fazendo parto, cirurgia, e me mudei para os Estados Unidos, onde eu morei durante 7 anos, quando eu fiz especialização, mestrado, doutorado. Então, por um lado, isso foi ótimo, porque eu pude dar um distanciamento daquela situação que estava realmente me cobrando demais. Eu achava que eu ainda não estava preparada para isso. Maldita hora, né? Porque eu achei que um dia eu ia ficar preparada para isso, mas grande coisa. Enfim, fiz a minha especialização na Georgetown, aprendi sobre a tal da medicina anti-estresse, que lá eles chamam de Mindfulness-Based Stress Reduction, ou seja, é uma técnica para redução do estresse baseado na meditação do tipo corpo e mente, corpo sã, viver o momento presente. Aqui no Brasil, a gente chama de atenção plena, que é a conscientização. Por sorte, a minha primeira aula no mestrado foi exatamente sobre isso, e eu pensei, meu Deus, isso vai ser bom para mim, então isso vai ser bom para os meus pacientes também. Foi quando eu me interessei pela área e resolvi fazer especialização, e ao retornar para o Brasil, eu voltei para aqui, para o UFMG, e fiz o meu pós-doc no Laboratório de Reprodução Humana. Foi a primeira vez que eu trouxe aquele programa. Nós criamos um programa para ajudar as pacientes inférteis, não a ficarem grávidas, mas a ficarem bem com o fato de serem inférteis, de estarem fazendo um tratamento muito pesado, que no caso era a fertilização in vitro, e lidar melhor com os problemas da vida em geral. Eu falo sempre com os meus pacientes e participantes do grupo que o objetivo inicial, quando eu estou fazendo um grupo, realmente é ajudá-los, é trazer as técnicas. Mas, no fundo, eu estou enganando todo mundo, porque, na verdade, o que eu quero é eu mesma ficar bem. Porque, à medida que eu estou fazendo um grupo, eu estou praticando as técnicas, eu estou me cobrando de estar sempre atualizada com a atividade física, com a meditação, com a conscientização. Então, assim, é por eles, mas é por mim também. Porque, na verdade, essa técnica que eu aprendi, que eu pratico, é uma técnica que me ajudou a sair do burnout. Então, ela tem que vir comigo. Eu não posso deixar ela de lado, porque senão eu vou ficar cansada de novo, eu vou ficar estressada, eu posso ficar irritada, agressiva, que é comum com todo mundo quando as pessoas se sentem cansadas.
E hoje, eu sou professora do UniBH e médica do Hospital das Clínicas, onde eu tenho vários grupos do programa de medicina anti-estresse. Eu vou falar um pouco para vocês do que se trata desse programa de medicina anti-estresse, mas só para dar um exemplo, eu tenho grupos de alunos de medicina, alunos de ciências biológicas em geral, de todas as áreas da saúde, professores no curso universitário do UniBH, pacientes da ginecologia aqui no Hospital das Clínicas e também pacientes, mais especificamente, na ginecologia que estão fazendo tratamento para a infertilidade. Muito bem. Nós não estamos falando de uma coisa que é diferente da vida de ninguém e que é novo para ninguém. O estresse, ou a reação ao estresse, ele sempre existiu. Aqui um quadro muito famoso, que é o quadro do Van Gogh, O Grito, que foi um quadro pintado ao observar uma mulher que estava vendo um momento de terremoto que aconteceu na Europa, e esse quadro tenta retratar essa mulher após esse terremoto. Todo mundo correndo para lá e para cá, ou seja, o desespero, que é o que a gente vive muitas vezes. Isso é para mostrar que o estresse, ele sempre existiu, ele existe e ele vai continuar existindo. Ele é importante na nossa vida. Na verdade, o problema não é o estresse, o problema é como a gente reage aos fatores de estresse. Isso que a gente tem que treinar, isso que a gente tem que aprender na nossa vida. Que é o problema, o leão, ele sempre vai existir. Vocês já devem ter ouvido falar que todo dia a gente tem que sair e matar um leão, né? Isso significa que eu tenho que ir enfrentar o meu fator de estresse, qualquer que seja ele, porque a vida continua, eu não posso parar. Uns vão ficar paralisados, outros vão correr. Uns vão lutar. Isso nada mais é do que a sua forma de reagir ao estresse. E fisiologicamente, há uma reação ao estresse que a gente chama de mecanismo de luta ou fuga. Imagino que a maioria de vocês são da área de saúde, né? Eu imagino que já devem ter ouvido falar na fisiologia da resposta ao estresse, que é o mecanismo de luta ou fuga. Então, todo ser humano que se depara com algum fator de estresse, ele vai ter uma ação reflexa do seu organismo, do seu sistema nervoso autônomo. Essa reação ela precisa ser reflexa. Por quê? Eu não posso ter tempo para pensar. Por exemplo, gosto muito desse exemplo porque é simples e hoje em dia é muito atual. Vou atravessar a rua. Aqui na porta mesmo do Hospital das Clínicas tem uma faixa para pedestre, um sinal de trânsito. Eu espero o homenzinho piscar vermelho. Quando ele piscar verde, é a minha vez de passar, certo? Quando eu vou atravessar, tem sempre vários ônibus parados e, infelizmente, vez por outra, aparece um motoqueiro. Não é isso? A gente passa por isso toda hora. De repente, eu me vejo cara a cara com o motoqueiro. Eu tenho que reagir. Se eu for parar para pensar, bem, eu vou para lá, eu vou para cá. Ele já me pegou, já me atropelou. Eu tenho que reagir de forma rápida. E isso é medular, é reflexo. Não dá para vir para o consciente. Isso é o que a gente chama de mecanismo de lutar ou fugir contra aquele fator de estresse. O seu organismo, o seu sistema nervoso autônomo, mais especificamente, o sistema nervoso simpático, como se eu dividisse o nosso sistema nervoso autônomo em dois troncos, dois braços, dois galhos. O da direita é o sistema nervoso simpático. O da esquerda, o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático, ele é o responsável por trazer essa resposta ao fator de estresse. Então, naquele momento que eu entrei em contato com o motoqueiro, ou eu vou fugir, vou correr para trás ou para frente, ou se o motoqueiro já estiver muito em cima de mim, eu vou lutar. Lutar como? Colocar as mãos para frente, tentar chutar a roda da moto, ou seja, eu vou tentar me proteger daquele fator de estresse. Isso tudo acontece porque no nosso organismo a gente tem esse mecanismo de buscar a resposta. Então, essas alterações que acontecem são alterações fisiológicas que inicialmente me desequilibram. Porém, em geral, você tem o outro lado, o braço
né, do sistema nervoso parasimpático, que vai trazer o equilíbrio novamente. Para que isso aconteça, a gente entra numa fase de alerta, que é muito importante, que nesse momento da fase de alerta, o seu sistema nervoso simpático vai liberar uma substância extremamente conhecida por todos nós. A gente fala dela direto e reto. Alguém tem ideia do que é? Adrenalina, exatamente. É a substância da rapidez. Quando você está com muita adrenalina, o coração dispara, a respiração fica ofegante, tudo isso com o objetivo de te fazer lutar ou fugir daquele problema. Então, essa primeira fase que eu entrei em contato com o motoqueiro é a fase de alerta. Eu vou tentar reagir e fugir daquele problema. A maioria das vezes a gente resolve isso ali mesmo, na fase de alerta. Porém, muitas vezes, eu não consigo resolver o meu problema de imediato. E aí eu fico liberando a adrenalina de tempos em tempos. E vou chegar no que a gente chama de fase de resistência. Se eu não conseguir ficar livre daquele problema e retornar ao meu equilíbrio, eu continuo liberando adrenalina cronicamente. Isso acontece quando? Quando eu estou preocupada, por exemplo, com alguma coisa que eu tenho que fazer e não estou dando conta, as contas estão apertadas, eu não tenho dinheiro para pagar e a conta está chegando o dia de ser paga, aquilo fica marretando na minha cabeça. Toda hora que eu penso na conta que eu tenho que pagar, eu libero adrenalina. E com a liberação da adrenalina eu tenho vasoconstrição, eu tenho aceleração dos batimentos cardíacos, eu tenho vários outros, um efeito em cadeia, que eu vou mostrar para vocês, vários outros sinais e sintomas de que eu estou chegando no momento de pedir ajuda. Que aquela fase de resistência, quando eu não consigo retornar ao meu equilíbrio, é quando aparecem sinais e sintomas de doença. Cefaleia crônica, lombalgia, dispepsia, dor de estômago, náusea, vômito, diarreia, são um dos principais sintomas. Tem também sintomas afetivos, eu vou falar um pouco mais, e principalmente transtornos de pele, alergia, dermatoses. Muito bem, eu quero trazer para vocês 2 minutinhos de estresse. Quero ver se vocês conseguem marcar X nesses itens que eu vou colocar aqui na frente. Se vocês conseguirem marcar mais de 3x, é sinal que estamos na fase de alerta da resposta ao estresse. Mãos ou pés frios, bocas secas, dor no estômago, aumento da sudorese, tensão ou dor muscular, aperto na mandíbula, muitas vezes o trismo, diarreia passageira, insônia, taquicardia, respiração ofegante, hipertensão súbita e passageira, mudança de apetite, agitação e entusiasmo. Alguém marca pelo menos 3 desses sintomas que a gente tem hoje, no dia a dia? Um pouco mais. Então tá. Então vamos passar para a fase de resistência para ver se a gente está lá. Daqui, com certeza, eu tenho vários. Na fase de resistência, alguns sinais ou sintomas poderiam ser problemas com a memória, né? Onde que eu esqueci meus óculos? Direto, eu não sei onde que eu deixei. Eu tenho 2, um para longe e um para perto. Cada hora eu perco um. Mal-estar generalizado, esse é cansaço, que a gente deita, dorme e acorda cansado. Formigamento de extremidades, sensação de desgaste físico constante, alteração do apetite, aparecimento de problemas dermatológicos, hipertensão arterial já com medicação, né? Cansaço constante, gastrite prolongada, tontura, sensibilidade emotiva excessiva, seja muita raiva, muita tristeza, muita alegria, muito choro. Obsessão com agente estressor, só para explicar. Não é aquela obsessão do psicopata, não, tá? Do esquizofrênico. É a sensação de que você está sendo perseguido pelo problema. Então, toda hora você pensa no problema. Ah, meu Deus, eu tenho que pagar aquela conta, esse mês eu não vou ter dinheiro. Aí, o coração acelera. Passa, eu distraio, daí a pouco, ah, meu Deus, tem que pagar aquela conta. E aí, toda hora vem o problema. Irritabilidade excessiva e alteração do desejo sexual. Alguém aí tem pelo menos 3 desses sintomas? Ninguém? Alguém tem. Então, estamos na fase de resistência. Pelo menos alguns estão na fase de resistência. Bom, essa daqui é a hora da bandeirinha vermelha ser levantada. Se alguém tem 3 ou mais desses sintomas, está na hora da gente procurar ajuda.
seja ela qual for. Pode ser a medicina tradicional, pode ser a medicina complementar, mas alguma coisa precisa ser feita. Diarreia frequente, dificuldades sexuais, formigamento de extremidades, insônia, tiques nervosos, hipertensão arterial já usando medicação, problemas dermatológicos crônicos, mudança de apetite crônica, taquicardia, tontura frequente, úlceras, impossibilidade de trabalhar, muitas vezes a gente não consegue nem levantar da cama, pesadelo, apatia, cansaço excessivo, irritabilidade, angústia, hipersensibilidade emotiva e perda de sono. Eu não vim aqui para causar mais um momento de estresse para vocês. Não era esse o objetivo. Qual é o meu objetivo? É exatamente mostrar que tudo isso que tem aqui, todo mundo tem um pouquinho. É normal. A gente só não pode ter tudo ao mesmo tempo, claro. E caso tenha, existe saída. A gente tem a quem buscar ajuda. E é disso que eu vou falar um pouquinho. Mas aqui só lembrando como que o nosso sistema nervoso simpático funciona, ao liberar a adrenalina e a noradrenalina, todo o organismo vai se voltar para lutar ou fugir. Então, tudo gira em torno de te ajudar a correr ou lutar contra o problema. Então, por exemplo, se você vai ter uma diminuição na ação do sistema gastrointestinal, o que vai acontecer? Tudo vai girar em torno de você não ir ao banheiro. Não é hora de fazer número 1, nem número 2. É hora de correr. Então, por exemplo, os vasos sanguíneos da pele, eles vão contrair para trazer todo o sangue para os seus grandes grupos musculares, pernas e braços, para você lutar contra o problema ou fugir do problema. Além disso, muita glicose vai ser disponibilizada para que você leve energia para esses músculos. A sua respiração, ela fica ofegante, por quê? Porque você tem que captar muito oxigênio, colocar na corrente sanguínea e mandar para esses grandes grupos musculares. Tudo isso com uma única função, lutar ou fugir do problema. Mais uma vez, lembrando, eu não penso para fazer isso. É uma reação. Então, aqui só para lembrar que existem vários fatores de estresse que hoje são muito comuns. Né? Por exemplo, a mudança. Mesmo que seja mudança boa, né, gente? Eu imagino que deve ter gente aqui que não casou ainda, ou que vai casar, ou que vai ter filho, ou que vai entrar no mestrado, ou que vai formar na faculdade. Tudo isso é uma mudança. Toda mudança, mesmo que seja positiva, ela gera ansiedade e estresse. É normal. Acontece com todo mundo. O que a gente tem que fazer é aprender a lidar de uma forma melhor com esses fatores. A sobrecarga, e aí eu digo sobrecarga em qualquer sentido, né? Sobrecarga de trabalho, sobrecarga de alimentos, sobrecarga de responsabilidade, tudo isso gera um estresse. A alimentação incorreta, ela pode ser tanto um fator de estresse quanto uma consequência do estresse. Muitas pessoas, quando estão mais estressadas, que hoje em dia todo mundo fala essa palavra, né? O que significa eu estou estressado? Eu posso estar puto com alguma coisa e vou falar, não, estou estressado. Ou então eu posso estar muito cansado e falo, não, estou muito estressado. A gente generaliza muito esse termo, estressado. Então, o que é isso? Eu posso estar reagindo muito a algum problema, que é o fator de estresse, e isso vai me levar a ter falta de apetite. Tem muita gente que fica com náusea, vômito, não consegue se alimentar quando está passando por um momento de estresse mais forte. Ruído é um enorme fator de estresse. Então, um dos motivos pelo qual não consegui chegar aqui hoje é que eu estava de plantão à noite, no pré-parto, né? E além do ruído geral do trabalho, no nosso local de descanso, tem o barulho da caldeira do Hospital das Clínicas. Meus amigos e minhas amigas, impossível descansar. Ninguém consegue fechar os olhos com o barulho de uma caldeira pitando a noite inteira. Então, é um fator de estresse. O que eu podia fazer para ficar livre dele? Chegar em casa e dormir, não tinha outra opção. O trânsito, hoje em dia, é um enorme fator de estresse para todos nós. O que a gente pode fazer? Se você consegue ficar livre do trânsito, ótimo. Se você consegue morar perto do seu trabalho, excelente. Se você consegue ir de bike para o seu trabalho, você já está fazendo duas coisas, se livrando do trânsito e fazendo atividade física. A gente tem que dar um jeito. Ou, se não tem jeito, você vai entrar no trânsito, vai ficar preso? Então tá bom. Então, pelo menos, coloca uma música. Se você tem como, liga um ar-condicionado,
Ah, mas eu vou de ônibus, então tudo bem, a gente consegue se adequar. Abre a janela um pouquinho para entrar um vento gostoso. Pega seu smartphone, que eu sei que hoje todo mundo tem uma musiquinha no seu próprio telefone. Coloca o fone de ouvido, desliga do que está acontecendo. Desliga do trânsito, foca em você. Foca aqui dentro, porque aí o que está acontecendo lá fora não vai te afetar tanto. O progresso é uma coisa que, para muitos, é um grande fator de estresse. Eu adoro tecnologia. Adoro. Se eu pudesse, eu voltava para a escola e estudava computação, porque eu acho, assim, sensacional, fantástico, mas eu não posso. Não posso porque eu não tenho tempo, não é esse meu foco. Então, eu tenho que aprender a lidar com as coisas. Todo dia tem um negócio novo, né, gente? É um Dropbox, é um grupo de e-mail, é uma tecnologia no telefone, grupo de WhatsApp, tudo bombando, o negócio apita o dia inteiro, né? Quem tem grupo de WhatsApp? Todo mundo. O negócio apita o dia inteiro, tem uns que tocam sininho. Isso é um fator de estresse, porque a gente fica querendo estar atualizado. Eu quero atualizar meus grupos o dia inteiro. Aí eu fico o dia inteiro no grupo, esqueço que eu tenho que trabalhar, cuidar dos meus filhos, do meu marido e por aí vai. Bom, o medo, ele é um fator de estresse e uma consequência. Né? O que é o medo? Nada mais é do que a preocupação. A gente ocupa a cabeça da gente com algo que, às vezes, nem existe. Essa preocupação pode ser uma preocupação com algo que não vai existir. Eu estou preocupada porque, vamos supor, na semana que vem é o feriado e uma amiga me perguntou se eu posso fazer o plantão dela na sexta-feira à noite. Eu não estou querendo fazer. Eu estou de folga. Mas eu estou preocupada porque falar com ela vai ser desagradável, ela vai ficar chateada. Olha só, eu estou ocupando o meu coração com um problema que nem é meu. O que eu devia fazer? Falar com ela de uma vez? Não, não vai dar. Pronto, estou livre. Aprendi a falar não. Mas isso deixa um desconforto. Isso eu estou dando um exemplo super simples. Quantas coisas nos preocupam no dia a dia? É o país, é a situação econômica e política, a nossa situação pessoal, profissional, financeira, tudo isso nos preocupa demais, né? As alterações do ritmo do organismo podem ser uma causa de estresse e uma consequência, né? No meu caso, hoje, eu tive uma enorme alteração do meu ritmo. Eu trabalhei de madrugada. Então, das duas, uma. Ou eu não reponho esse sono, que, na verdade, eu não consigo repor aquele descanso. Né? Eu vou tentar. Então, eu posso passar a manhã inteira descansando, ou essa alteração do meu ritmo do organismo vai trazer estresse para mim. Então, não tem jeito. Quando eu tenho uma alteração do meu organismo, isso pode acontecer com qualquer um. É uma noite na balada, ou é um alimento que não caiu bem e você começou a passar mal. Tudo isso, essas alterações do organismo, podem trazer uma reação ao estresse. A baixa autoestima, ela pode ser um fator de estresse, mas pode ser também uma resposta ao estresse. Algumas pessoas têm mais dificuldade de lidar com fatores de estresse. É aquele que fala, eu não vou dar conta, o mundo é muito triste, ó vida, ó azar, né? Para quem assistiu esse desenho, não sei se era o Leão da Montanha, era esse, né? Ó vida, ó azar. Muitos de vocês aqui nem passaram por isso, não sabem o que é. Mas era muito engraçado o desenho. Era uma hiena que ficava o dia inteiro achando que nada ia dar certo. Ó vida. Isso, esse mesmo. Essa hiena. Muito bem. Aqui eu já tinha citado para vocês, no nosso teste de estresse, alguns sinais e sintomas, mas só para mostrar, né, sinais e sintomas físicos e psicológicos, dor de cabeça, dor muscular, digestão. Gente, esses daqui, ó, dor de cabeça e dor muscular é top 10. Me fala alguém que nunca teve dor de cabeça durante o dia. Vai tá me enganando. Como diz meu filhote, está de zoeira. Porque todo mundo tem uma tensão. Normalmente a gente concentra essa tensão aonde? Aqui, ó, no trapézio, no esternocleidomastoide, o músculo que tem o nome mais longo do corpo humano e que é um danadinho para nos trazer dor de cabeça, porque ele vem daqui de baixo até cá em cima. Se você tensiona, não tem jeito. São vários os sintomas, cada um vai apresentar a sua reação ao estresse de uma forma. Muito bem, eu estou falando de estresse, mas eu quero trazer para vocês um pouco de luz. Né? Eu não vim aqui para estressar ninguém. Graças a Deus.
Então, o que a gente tem hoje para lidar com o estresse? A gente tem a medicina tradicional, né? Só que a medicina tradicional ela tem um sério problema. Eu fiz 6 anos de faculdade de medicina. Lá eles me ensinaram, se o paciente tem dor de cabeça, você dá um analgésico. Se o paciente tem dor de estômago, você dá uma medicação para o estômago. Se o paciente tem dores lombares, você dá um anti-inflamatório e por aí vai. Eu não estou tratando a causa do problema, eu estou tratando a consequência do problema. Isso é o que a medicina tradicional faz. É o jeito da gente, não tem jeito. A medicina ocidental é assim, a gente trata o problema, não a causa do problema. A gente sabe que hoje a gente já tem várias alternativas para tratar, né, não só problemas, mas causas de problemas, e aí eu imagino que vocês devem ter ouvido falar de várias técnicas. Acupuntura, shiatsu, liang kun, massoterapia, várias e várias técnicas, a fitoterapia, né? São várias técnicas que caem hoje dentro da medicina que a gente chama de alternativa. Não é uma boa palavra, porque eu imagino que isso já deve ter sido dito aqui, as pessoas hoje associam muito medicina alternativa com charlatanismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Alternativa por quê? Porque é uma alternativa ao tradicional. O tradicional é o medicamento. O alternativo nada mais é do que um complementar. Lá nos Estados Unidos, eles não usam mais esse termo alternativo. Eles usam complementar e alternativo. Então, eles chamam de Complementary and Alternative Medicine. Medicina complementar e alternativa. Para não ficar aquele estereótipo de que tudo que é complementar é ocus pocus. E dentro dessa alternativa, a gente tem o programa de medicina anti-estresse, que eu trouxe de lá da Georgetown, onde que eu estudei, e tenho o prazer de aplicar não só em mim, na minha família, nos meus alunos, nos meus pacientes, mas felizmente, cada dia que passa, eu estou conseguindo mostrar mais e mais a importância das técnicas do programa anti-estresse. A começar que não tem nada demais, não é difícil de se fazer, qualquer um pode praticar, basta apenas ter alguém para te ajudar, te ensinar as técnicas, e depende única e exclusivamente de você. Bom, o que é isso? O programa de medicina anti-estresse, ele é baseado principalmente no mindfulness. O que é o mindfulness? É a consciência plena, é a atenção plena, é você viver o momento presente, porque se só tem ele agora. É como se fosse uma vela que começa a se queimar. Aquele pavio, nesse minuto, está queimando. Daqui a 2 minutos, aquele pedacinho já acabou. Já está queimando outro pedaço. Então, a base da medicina anti-estresse é exatamente você estar consciente que o momento presente ele é único. E você tem que vivê-lo da melhor forma possível. Então, você vai utilizar o quê? O seu próprio organismo. Você vai utilizar o seu próprio poder cerebral para trazer transformações no seu organismo que vão te ajudar a promover a sua saúde, a melhorar a sua saúde, porque a base de tudo é aquele velho ditado que diz que o que acontece com o corpo influencia a mente, e o que acontece com a mente influencia o corpo. Chega de acreditar que está tudo separado, é tudo um todo. Nós precisamos olhar para nós e para os nossos pacientes como um todo, porque senão a gente não vai cuidar do paciente, a gente vai cuidar do fígado que tem um problema, ou do cérebro que está com enxaqueca. A gente não vai cuidar daquele ser humano que está com enxaqueca. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai tentar acionar exatamente aquele outro braço do nosso sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso parasimpático. Como o sistema nervoso simpático libera uma substância muito conhecida de todos nós, chamada adrenalina, o sistema nervoso parasimpático vai liberar uma outra substância que tem ações antagonistas às ações da adrenalina. Não é que a adrenalina vai ser combatida pela acetilcolina, que é liberada no parasimpático. As ações da acetilcolina vão ser desencadeadas para
causar uma resposta e diminuir as ações da adrenalina. Vamos ver como que isso tudo vai funcionar. A partir do momento que você pratica alguma técnica de relaxamento, meditação, no caso do programa anti-estresse, a técnica de atenção plena, de consciência no momento agora, viver o seu dia de hoje, como se ele realmente só existisse hoje, que a gente não pensa assim, a gente esquece, que foi dito aqui na palestra anterior, que a gente tem fim, a gente esquece disso. Isso, na verdade, é até um mecanismo de defesa, porque se a gente ficar pensando toda hora que o fim está chegando, a gente entra em desespero, é mais um fator de estresse, né? Bom, quando a gente pratica alguma técnica de conscientização, de relaxamento, de meditação, a gente vai acionar o mecanismo, que é um mecanismo contrário ao mecanismo de resposta ao estresse. É o mecanismo de relaxamento. Ele é um mecanismo contrário, em oposição ao mecanismo de luta ou fuga. E vai ser desencadeado pela liberação da acetilcolina nos nervos do sistema nervoso parasimpático. Esse relaxamento, com a ação da acetilcolina, vai causar várias, é como se fosse um efeito em cadeia, várias ações que vão te trazer o bem-estar. Então, do mesmo jeito que a adrenalina te causava taquicardia, respiração ofegante, a acetilcolina vai te causar uma diminuição nos batimentos cardíacos, uma diminuição no ritmo respiratório. E isso tudo vai trazer você novamente ao equilíbrio que você tinha antes de ter entrado em contato com o fator de estresse. Então, antes de eu entrar em contato com o motoqueiro que quase me atropelou, eu estava em equilíbrio, em homeostase. Quando eu tive o desequilíbrio, ou seja, meu sistema nervoso simpático liberou adrenalina, eu tive todas aquelas outras ações. Taquicardia, transferência de todo o meu grupo, de todo o meu sangue para os grandes grupos musculares para lutar ou fugir. Só que eu preciso voltar ao equilíbrio. Não posso ficar assim o tempo todo. Então, meu sistema nervoso parasimpático libera acetilcolina para desencadear as ações contrárias. Então, essa ação da acetilcolina, ela vai te voltar para o equilíbrio para te propiciar um bom relaxamento e propiciar digestão. Por quê? Porque você precisa do alimento para trazer a energia e ficar em equilíbrio. Então, esse mecanismo de retorno ao equilíbrio nada mais é do que um mecanismo de sobrevivência também. Então, tudo vai gerar em torno de levar o sangue, não agora para os grandes grupos musculares, mas principalmente para a região intestinal. É quando dizem que sempre que a gente almoça ou janta, dá vontade de tirar uma sonequinha depois. Não é comum isso? Tem uns até que podem, nem todo mundo, mas se eu pudesse eu também tirava, porque vale a pena, 15, 20 minutos. Porque nesse momento, todo o seu sangue, ele está sendo direcionado para a digestão. Então, você tem a sensação de moleza, né? Seus músculos ficam relaxados, você tem a sensação de paz, de tranquilidade. Isso, gente, que você consegue, naquele momento pós-prandial, após fazer a ingesta de um alimento, é exatamente a sensação que a gente tem após praticar uma técnica do programa anti-estresse. Meditação, conscientização, visualização, qualquer que seja ela. Aqui só para mostrar para vocês quando tudo começou para mim, né, em 2004, quando eu entrei no mestrado e fiz a especialização, e agora os grupos que eu tenho hoje em dia, que eu coordeno, e estou já dizendo que em abertura para quem tiver interesse em fazer novos grupos, fazer o treinamento. Nós temos vários grupos aqui na UFMG, inclusive, então quem tiver interesse, basta me procurar, a gente pode tentar organizar. E como que funciona? Né? O programa, ele é simples. O objetivo é único, é te ensinar a fazer uma musculação para o seu sistema nervoso parasimpático, para que ele fique bem eficaz no momento de tentar te trazer de volta ao equilíbrio. Porque fatores de estresse temos toda hora. É a política, é o problema das contas em casa, é a saúde da família, cada um com o seu fator de estresse. Toda hora a gente tem
a reação ao estresse, né? O mecanismo de luta ou fuga. Então, quanto mais rápido eu conseguir voltar o meu organismo ao equilíbrio, usando o meu sistema nervoso parasimpático, melhor para mim, né? Menos eu vou sofrer. As sessões acontecem em grupo. Eu já até tentei fazer sessões individuais, mas eu não achei que vale a pena, porque existe uma coisa que se chama efeito grupo. Porque quando a gente coloca 3 pessoas dentro de uma sala e todas as 3 têm problemas, elas vão entender que, opa, eu não sou o único nesse mundo que tem problema. E às vezes os problemas são até parecidos. E às vezes a forma com que eu lido com o meu problema é diferente da sua, mas o jeito de você lidar talvez seja mais interessante que o meu. Então o efeito grupo é muito importante. Então o programa funciona como? São sessões, geralmente são 8 a 10 sessões, depende do tipo do programa. E essas sessões duram de 1h30 a 2 horas. Semanalmente, sempre no mesmo horário, grupo fechado. Uma vez que começou, ninguém entra, ninguém sai. Brincadeira, quem quiser sair, pode sair, só não pode entrar mais, tá? Toda sessão a gente faz o check-in, os pacientes vão falar como estão se sentindo fisicamente, emocionalmente, se tiveram alguma dificuldade durante a semana, se praticaram as técnicas, se fizeram atividade física, vão contar uma coisa boa. Isso aí é uma coisa muito legal. Quem pensa todo dia que está acontecendo alguma coisa boa? Quem presta atenção? Quem para olhar uma flor que está bonita no jardim do vizinho? Quem olha que na vitrine apareceu uma roupa legal, bonita, diferente? Quem percebe que o colega cortou o cabelo, está usando um perfume novo, está com uma roupa nova? Às vezes a gente até percebe, mas a gente está tão acostumado a ser zumbi, a andar por aí zumbizando, sem realmente viver o momento presente, que às vezes a gente percebe, mas não se deixa perceber. Então, isso é muito importante. Todo dia checar. Tem alguma coisa boa no meu dia de hoje? Tem. Para quem não conhece, existe um desafio muito legal. Chama 100 Happy Days. Se vocês quiserem participar, é super simples. Tem um Instagram, você todo dia tem que tirar foto de alguma coisa legal. Ah, eu tirei foto de uma flor que eu ganhei dos meus alunos na semana passada. Legal. É feliz isso. Postei lá. 100 Happy Days, 10. Primeira foto. Aí hoje, o que eu posso postar? Por exemplo, estou aqui com uma audiência super interessada, todo mundo realmente prestando atenção em mim, não estou vendo ninguém conversando. Posso colocar 100 Happy Days, mais uma coisa boa. E por aí vai. Qual é o objetivo disso? É mostrar para a gente que a gente fica sempre esperando alguma coisa grande acontecer para ser feliz, né? É o dia que eu comprei o carro, é o dia que minha viagem deu certo, e esquece que todo dia está acontecendo alguma coisa pequena, valiosa, que me deixa feliz. E são exatamente essas pequenas coisas que vão comigo para o resto da minha vida. As grandes coisas eu vou só ficar esperando fazer, às vezes eu não vou fazer, ou às vezes quando eu fizer, já nem vai ser tão importante mais como eu pensava. Depois que a gente falou sobre isso, eu ensino uma das técnicas do programa anti-estresse, que geralmente é uma técnica baseada em escrita, ou desenho, ou a meditação guiada, a meditação do tipo conscientização, e a gente discute sobre aquela técnica. Antes de ir embora para casa, todo mundo tem que receber um para casa, né? Qual que é o para casa? Todo dia, eu sempre falo e cobro. Cobro de uma forma sem julgamentos, simplesmente questionando. Alguém não fez ou alguém fez. Eu questiono se as pessoas fizeram atividade física regular, pelo menos 3 vezes por semana. E aí, atividade física significa cardiovascular, tá? Uma caminhada, uma natação, uma hidroginástica, uma esteira, uma bicicleta, qualquer coisa que realmente vai aumentar a sua frequência cardíaca por, no mínimo, 30 a 40 minutos. Eu checo se a pessoa tem alguma prática meditativa, se pratica algum tipo de relaxamento, de meditação. Eu checo se a pessoa escreve no diário, que é uma das orientações, né? Tem um caderninho para escrever seus sentimentos, suas angústias, suas dúvidas, suas raivas, porque nem sempre a gente tem com quem dividir isso. E o diário, ele é um excelente amigo, porque ele escuta e não responde. Porque tem hora que a gente não quer resposta, né? A gente só quer falar. Então, depois de feito isso, a gente retorna para outra semana, né? Para recomeçar tudo de novo. Bom, eu trouxe aqui um artigo que eu publiquei no
ano passado, com o grupo aqui da UFMG, a respeito do trabalho que fizemos com as pacientes que estão na fila para fertilização in vitro e utilizaram o programa anti-estresse enquanto elas aguardavam o tratamento. As técnicas que a gente utilizou são exatamente as técnicas que eu utilizo em todos os grupos, que é utilizar a respiração consciente, a meditação, né, da atenção plena. Eu uso muito o guia de imaginação. Se vocês me derem 10 minutos, eu pretendo muito fazer com vocês aqui também, como uma experiência. Utilizamos biofeedback, que são aparelhinhos para ajudar você a perceber as alterações do seu corpo quando você pratica a meditação. Utilizamos música, desenho, movimentação e a escrita no diário. Aqui é só como que o processo acontece, que eu já expliquei a vocês, né? A abertura, o check-in, eu introduzo a técnica de medicina anti-estresse e a gente processa aquela técnica. No programa que eu estou trabalhando atualmente, nos grupos do UniBH, eu tenho lá grupos de professores universitários e também grupo de alunos, a grande maioria alunos da área de saúde, mais especificamente da medicina. Esses são dados preliminares, eu estou terminando de coletar os dados para a gente publicar esse ano ainda, que mostram que a ansiedade, depressão e a saúde geral dos pacientes tiveram uma alteração muito grande, muito positiva, para os pacientes que participaram do programa de estresse. Esse outro slide aqui mostra um pouquinho melhor. Quando a gente avalia o estresse percebido, como que eu avaliei isso? Através de questionários com os pacientes, eles preenchem os questionários antes de participarem dos grupos e após participarem dos grupos. O que a gente pode ver aqui, no caso dos professores, o nível, né, de estresse percebido, ele era quase o dobro antes de participar do programa anti-estresse e comparado com o término do programa. Agora, gente, é muito importante lembrar que o início do programa anti-estresse é exatamente no início do semestre letivo. E o término do programa anti-estresse é no término do semestre letivo, que é exatamente o período mais estressante, tanto para os docentes, os professores, quanto para os discentes. E o que a gente vê aqui? É que as pessoas que participavam do programa anti-estresse durante todo o semestre, apesar de estarem no momento mais estressante do semestre, elas conseguiam perceber que o nível de ansiedade tinha diminuído muito. Então, isso traz para a gente a importância dessas técnicas para ajudar essas pessoas, tanto alunos quanto professores, a lidarem melhor com seus fatores de estresse. Porque o fator de estresse, que é o semestre, a prova, lançar nota, no caso dos alunos, estudar, continuou, né? Até piorou. E eles estavam se sentindo menos ansiosos e estressados do que no início. Então, para nós, isso é um resultado maravilhoso, né? O mesmo a gente conseguiu perceber quando a gente avaliou o nível de depressão dos pacientes antes e após a participação do programa anti-estresse. Lembrar que antes é no início do semestre, depois é no final do semestre. Mesmo estando mais cansado fisicamente, porque o final do semestre é sempre mais cansativo, tanto professores quanto alunos, eles demonstraram através das respostas nos questionários que eles estavam se sentindo menos tristes, com menos sinais ou sintomas de depressão. Então, isso é um dado muito positivo, né? Se Deus quiser, em breve, eu vou poder trazer para vocês esses dados todos compilados, que eu tenho muito mais do que isso. Além desses dados qualitativos, eu tenho também dados quantitativos, porque nós dosamos substâncias que são liberadas durante a reação ao estresse, cortisol, neuropeptídeo Y, amilase, e isso tudo vai demonstrar que realmente o programa ajuda a diminuir essas substâncias que são liberadas devido ao estresse no nosso organismo. Bom, eu estou colocando aqui o meu e-mail, tá? É sarapcpaiva@gmail.com, porque se alguém tiver interesse em solicitar algum artigo, eu posso mandar para vocês, inclusive, esse artigo que já está publicado, com muito prazer, retirar dúvidas.
E eu queria saber se eu posso ter 10 minutinhos com vocês para fazer uma pequena visualização. É uma das que eu pratico com os meus pacientes e se chama visualização de um lugar especial. Podemos? E depois a gente vai para as perguntas? Então, tá bom. Então, agora o momento de estresse é conseguir botar toda a tecnologia para funcionar. Eu vou pedir para que vocês se assentem numa posição bem confortável. Se possível, com braços e pernas descruzados. Seus braços, suas mãos podem apoiar em cima das suas coxas. E você vai deixar que a sua mente e o seu corpo se tornem calmos e tranquilos. Prestando atenção somente na sua respiração. E na sua próxima inspiração, imaginando que junto com o ar, você vai estar enviando para dentro do seu corpo paz, calma e tranquilidade. E na sua próxima expiração, imaginando que junto com o ar, você está enviando para fora do seu corpo toda a tensão, ansiedade, ou até mesmo incômodo que você pode estar sentindo agora. Não tentando controlar a sua respiração, nem tentando modificar o seu ritmo respiratório. Mas simplesmente prestando atenção em cada inspiração e em cada expiração. E caso você perceba a presença de algum pensamento ou sentimento indesejado, estes também devem sair com a sua expiração. De forma que internamente você se sinta calmo e tranquilo, como a superfície de um lago que não possui ondas. E agora, imaginando que você se encontra em um lugar especial, um lugar onde você se sente calmo, tranquilo e em paz. Este pode ser um lugar real, um lugar onde você já esteve alguma vez, ou pode ser um lugar imaginário. Um lugar nos contos de fadas. Pode ser um lugar aberto ou fechado. Isto não importa. A única coisa que realmente importa é que neste lugar você se sente calmo, tranquilo e em paz.
Nada de mal pode acontecer a você neste lugar. Você se sente calmo, tranquilo e em paz. E caso apareça mais de um lugar em sua mente, escolha apenas um destes lugares. Aquele em que você se sente melhor. E se imagine neste lugar especial. E se um lugar especial ainda não apareceu em sua mente, se permita imaginar como seria o seu lugar especial, caso ele aparecesse a você aqui e agora. E agora que você já está em seu lugar especial, olhando ao seu redor com os olhos da sua imaginação, olhando para a sua esquerda e olhando para a sua direita, apreciando a cena com todos os seus sentidos, escutando aos sons do seu lugar especial. Talvez você esteja escutando o barulho das ondas do mar. Ou talvez esteja escutando o canto de um pássaro ao longe. Ou talvez seja o som do vento, balançando as folhas das árvores. Ou talvez você esteja cercado de calmaria e silêncio, apenas escutando a qualquer som que se apresente neste seu lugar especial, neste seu lugar maravilhoso, neste lugar tão confortável, aonde você se sente tranquilo e em paz. E agora respirando fundo mais uma vez e prestando atenção a todos os aromas presentes ao seu redor neste lugar especial. Talvez a sua flor favorita esteja desabrochando agora. Ou talvez você esteja sentindo o aroma refrescante de uma floresta de eucaliptos. Talvez você esteja sentindo o cheiro salgado da brisa que vem do mar. Ou talvez você esteja sentindo o cheiro da sua comida favorita. E agora, relaxando bem e apreciando a paz, conforto e tranquilidade que te rodeiam neste lugar especial. Sentindo a brisa tocar a sua pele, sentindo o chão com seus pés, tocando e sentindo tudo que se encontra ao seu redor, em seu lugar especial. Prestando atenção nas roupas que você está usando. Prestando atenção no que você traz em seus pés. Qual é a época do ano? Qual é a hora do dia? Qual é a temperatura? Está quente ou está frio? Quantos anos você tem
aqui no seu lugar especial. Prestando atenção às cores ao seu redor. E prestando atenção às qualidades deste lugar, que fazem com que ele seja um lugar tão confortável e seguro para você. E olhando ao seu redor, para ver se existe algo ou alguém que faça com que este lugar seja mais especial para você. Você pode trazer esta pessoa ou objeto para o seu lugar especial agora, se você quiser. Ou talvez existe algo ou alguém que precisa ser retirado do seu lugar especial para você se sentir mais confortável, mais tranquilo e seguro. Você pode retirá-lo agora mesmo, se você quiser. E agora, apenas aproveitando este momento de serenidade, segurança e conforto no seu lugar especial. E agora, agradecendo a você mesmo por ter reservado este tempinho somente para você. E talvez prometendo a você mesmo e se comprometendo a retornar a este lugar ou qualquer outro lugar seguro, sempre que você quiser ajudar o seu corpo e a sua mente, para relaxar, se cuidar, se curar e rejuvenescer. E agora que esta visualização está chegando ao fim, respirando fundo novamente e sentindo seu corpo novamente contra a cadeira, seus pés contra o chão, talvez movimentando suavemente seus dedos das mãos, seus dedos dos pés. E quando você sentir que está pronto, gentilmente retornando a esta sala, retornando ao momento presente, sentindo-se calmo e em paz, mas ao mesmo tempo alerta e vivo. E é seu tempo, permitindo que seus olhos se abram. Está todo mundo de volta? Do lugar especial? Bom, isso é para vocês terem uma noção do tipo de técnica que eu utilizo nos grupos do programa Anti-Estresse. Essa é uma técnica chamada visualização. O que a gente faz? A gente usa o nosso poder cognitivo cerebral para nos transportar para um lugar que às vezes nem existe. Isso, gente, acontece quando a gente está sonhando. Né? Quando sonhamos, nosso organismo não sabe que tudo não se passa de um sonho, que aquilo não é real. Seu cérebro reage da mesma forma que ele reagiria se você estivesse sendo realmente perseguido, por exemplo, por um ladrão. Você libera adrenalina, tem a sensação de sair correndo, tem a alteração da respiração, da frequência cardíaca, tudo para reagir ao fator de estresse. Quando a gente pratica uma técnica como essa, como a visualização, você está, na verdade, enganando o seu cérebro. Você está mostrando para o seu cérebro que você está num lugar calmo, tranquilo, que te traz paz e conforto. E o seu cérebro, como não está realmente sabendo que isso não se passa de uma visualização, principalmente porque você está de olho fechado,
o seu cérebro manda comando para o seu corpo para liberar a acetilcolina, para te trazer realmente relaxamento, vasodilatação, para trazer diminuição da frequência cardíaca, da pressão arterial. E aí, ao término dessa técnica, em geral, eu dou para cada paciente um aparelhinho de biofeedback para testar, por exemplo, a frequência cardíaca, a temperatura corporal, a presença de oxigênio nas terminações, nos vasos sanguíneos dos dedos. Isso tudo a gente pode marcar, que é o biofeedback. Marca a temperatura antes, marca a temperatura depois, marca a frequência cardíaca antes, depois. Então, a gente pode realmente perceber uma resposta do nosso corpo, no aparelhinho de feedback, no aparelhinho de biofeedback. Então, eu fico feliz de vocês terem participado, espero que tenham gostado. Se alguém quiser dividir o seu lugar especial comigo, será um prazer saber onde é que vocês estavam, porque eu vi que muita gente não estava realmente aqui, né, pelas feições de muitos, eu diria praticamente 100% de vocês, estavam, a grande maioria, em outro lugar, e possivelmente bem confortável, porque eu não vi ninguém tendo chilique, caindo da cadeira, estava todo mundo com uma cara de paz. Eu espero que vocês tenham conseguido, nesses 10 minutos, encontrar um momento de conforto para vocês. E venho dizer que isso é uma técnica super simples, super fácil, todo mundo pode fazer em casa, dá para fazer, não precisa de ter nada, né, nada chique para fazer, basta começar a treinar. Eu sei que às vezes é difícil iniciar, né? Até tem vários vídeos no YouTube, tem um que é muito bonitinho, que chama One Moment Meditation, 1 minuto de meditação. Uma graça o vídeo. Ele mostra que você consegue meditar mesmo lavando louça, mesmo cuidando de criança, mesmo ensinando para casa. Por quê? É a meditação da conscientização. Por 1 minuto você toma consciência do que está fazendo. E faz do que está fazendo da melhor forma possível, da forma mais consciente, mais meditativa. Então, a gente não consegue viver o dia meditando. Não dá. Mas a gente consegue viver o dia de uma forma mais meditativa. Isso a gente consegue. Basta a gente criar essa mudança, né? Tem que ter vontade. Não é fácil, não é tão simples. Mas uma vez que a gente começa, a gente acaba entrando no efeito, né? Não dá para parar mais. Uma vez que você começa a entrar nesse processo de conscientização, a tendência é não sair daí mais. E aí, felizes dos que convivem com vocês, porque todos eles vão se beneficiar, né? Porque o benefício não é só meu, o benefício é da minha família, é do grupo de pessoas que convivem comigo, meus alunos, meus amigos, os médicos que trabalham comigo, o pessoal da equipe de enfermagem, os meus pacientes. Todo mundo acaba se beneficiando porque eu estou mais consciente, eu vivo melhor aquele momento. E só para finalizar, eu achei muito interessante a palestra anterior falando sobre a morte, né? Como lidar com a morte. Outro dia mesmo eu fiz uma palestra sobre como lidar para a morte, lá no UNBH, e uma das coisas que eu acho muito importantes é, para a gente lidar com a morte, a gente tem que lidar com a vida. A gente tem que saber viver. Porque se a gente sabe viver, a gente aprende a morrer ou lidar com a morte da melhor forma possível. Se a gente vive de forma mais consciente, presente em tudo que eu faço e que eu penso, em que eu ajo, eu vou viver de uma forma mais agradável, eu vou trazer melhores lembranças da minha vida e, consequentemente, quando chegar a hora da morte, seja minha, do meu paciente, do meu ente querido, eu vou estar mais preparada para lidar com a morte. Porque a gente não está preparado para isso, né? Mas a gente pode lidar de uma forma melhor. Muito obrigada por me aguentarem até agora. Fico muito feliz que todo mundo participou. Estou aberta a perguntas, apesar do horário. Se alguém quiser, pode perguntar, que eu estou à disposição. Mais uma vez, meu e-mail está aqui disponível. Eu vou disponibilizar para vocês o artigo com o trabalho do programa de medicina anti-estresse para as pacientes do Hospital das Clínicas no grupo de fertilização in vitro, ok? Obrigada. Mais uma vez, professor Rubens, muito obrigada pelo convite.